Bom dia, hoje 16, sábado, né? 16 de maio. Então, dando sequência ao nosso segundo encontro de Crisma. O tema de hoje é o Credo Católico. Vamos começar a entender, eu vou passar esse encontro agora de sábado e o próximo, dia 23, dentro desse mesmo tema, Credo Católico. E antes da gente começar, fazendo assim, algumas considerações sobre o encontro passado, que o tema foi Páscoa, eu percebi que teve até uma boa adesão, quer dizer, vocês conseguiram estar vendo, eu creio que leram o texto, né, viram o vídeo assim, onde eu tentei dar mais uma explicaçãozinha sobre Páscoa. Mas aquelas questões, por exemplo, eu vi que alguns foram com respostas bastante curtas, né? Eu peço assim que sejam mais generosos nas respostas. Leiam um texto, era para vocês lerem 2 textos bíblicos que está respondendo, né? Em seguida aquelas duas questões. Então assim, podem ser mais generosos um pouco, né? E ainda não tivemos 100% de vocês fazendo o encontro de sábado passado, tivemos aí, digamos assim, 60% de vocês participaram. Né? Eu tive aqui todas as presenças e já resgatei as questões, as respostas, mas e eu peço também, vamos nos ajudar. Se você conhece alguém que não está participando, conversa, pede para participar, mostra que está tendo link agora todo sábado, para que vocês possam estar participando. Amém? Então, e só para se ressaltar sobre o encontro passado, que foi a questão da Páscoa, quando foi apresentado, eu apresentei 2 situações de Páscoa, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, né? A gente vê assim bem, de forma bem tranquila, que a Páscoa judaica ainda é comemorada pelos judeus até hoje, mas que um novo meio de salvação de Deus hoje é através do seu Filho Jesus, da ressurreição. Eu vi que algumas respostas da Páscoa cristã se tiveram a questão da última ceia. E eu deixei claro lá que a última ceia, na quinta-feira, Jesus institui a Eucaristia. A Eucaristia. E a Páscoa se dá na passagem da crucificação, da morte da cruz, para a ressurreição. Quer dizer, então, é a passagem daquela situação de morte de Jesus para a vida nova. Né? Então, vamos deixar isso bem guardado no nosso coração, para que a gente possa, assim, estar bem mais forte com a nossa fé católica. Eu vou começar o encontro de hoje rezando, espero que vocês também rezem comigo, eu creio em Deus Pai. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, da onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos e na remissão da carne, na vida eterna. Amém. Né? Então, vou começar, como eu disse, hoje o tema é o credo católico. O que é o credo católico? Isso mexe muito num tema muito forte, a fé católica. Por exemplo, o que é, então, você está refletindo sobre fé católica? O que eu creio? O que eu creio? O que a igreja crê? O que Deus crê? O que Deus acredita em você? O que você acredita em Deus, o que você acredita nessa igreja que você professa esse Deus, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, eu deixei um texto aí, vocês esperam, eu peço que vocês leiam atentamente esse texto,
Tem alguns pontos polêmicos que a gente vai estar discutindo, por isso que esse encontro é em duas partes. Vamos fazer essa primeira parte agora, 16, e depois no dia 23, no próximo sábado. Amém? E qualquer dúvida, se polemizar um pouco mais, entre em contato comigo via grupo, ou mesmo no particular, para a gente conversar, tá? Tentando esclarecer essas dúvidas. Então o texto é a fé, e diz assim que a fé não é apenas uma simples crença em algo superior, mas em uma adesão pessoal a um Deus pessoa, que exige compromisso. O homem é livre para decidir se aceita ou não a Deus e ao seu convite. Ao aderir a Deus e exercer a fé, o homem assume o desafio de fé. Então, vamos esse primeiro parágrafo aí. A fé não é apenas um simples crença, não é só por acreditar. A fé é algo muito mais superior, muito maior, né? É uma adesão pessoal, é o meu pessoal. Eu não posso acreditar pelo outro. É o meu pessoal que tem que crer nesse Deus, tem que assumir o plano de vida desse Deus que ele tem para mim, que ele tem para a sua igreja. Né? Então a fé, o acreditar meu enquanto cristão, seu, nosso, tem que ser assim, forte. E não é uma coisa, não pode ser uma coisa simples, banal, que a pessoa pergunta, você tem fé? Tenho. Que fé você tem? Que Deus é esse que você acredita? Qual é essa igreja? Conhece essa igreja que você comunga esse Deus? Então a fé é muito isso, né? Aceitando também os mandamentos, a vivência sacramental e a fidelidade aos ensinamentos do Evangelho. Para se eu tenho fé, eu tenho que crer no Evangelho, que é essa vida de Jesus, eu tenho que crer nos ensinamentos dessa palavra de Deus, eu tenho que crer nessa boa nova, né? E é também uma vida sacramental. Eu não posso fazer o exercício da fé se eu não tiver essa vida dos sacramentos, né? Por exemplo, eu tenho que ter meus sacramentos bem desenvolvidos, bem em dias, né? A começar do meu batismo e dar sequência a isso. É passo a passo esse sacramento, essa vivência sacramental que eu vou aceitando e vivendo a proposta desse Deus, a presença desse Deus na minha vida. Olha, nós estamos nos preparando para um sacramento, para a crisma. A crisma é o sacramento da confirmação, onde é você mesmo que chega diante de Deus e diz, sim, eu quero, eu aceito, e se eu quero é porque eu te conheço, meu Deus. Se eu quero é porque eu conheço a igreja em que eu comungo a tua presença, o teu amor, o teu poder, os teus milagres em minha vida. A fé que você tem em mim, meu Senhor. Né? Então, como é que eu vou fazer com que Deus tenha uma fé boa em mim? Eu devolvendo para Ele a minha fé ainda maior, uma fé boa, saudável, adulta. Não é uma fé cheia de historinhas, não é uma fé cheia de coisas místicas demais, não é uma fé cheia de situações que não vão me mostrar um Deus de verdade, eu viver uma igreja de verdade. Eu tenho que conhecer. Eu até assumo dizer que a gente ama aquilo que conhece. Né? Se eu digo amo vocês, é porque eu conheço vocês. Se eu amo a minha igreja, é porque eu conheço a minha igreja. Se eu amo a minha família, é porque eu conheço a minha família. Se eu amo a Deus, é porque eu conheço o meu Deus. Então é muito por aí a questão da fé. Né? Próximo parágrafo aqui, ele dá o exemplo de Abraão como exemplo de homem, né? Aquele que aceita a proposta de Deus. Deus chama Abraão e fala, olha, sai da sua terra, vende tudo e vai para a terra que eu vou te sinalar, que eu vou te mostrar a terra prometida. E Abraão até pode ter sido que pensou um pouco, né? Tinha uma situação já bem estabelecida, a família toda morava com ele, e ele falou, vou deixar tudo isso aqui, mas ele deixou.
ele assumiu nele a proposta de Deus, o chamado, ele confiou. Então, amar, ter fé é confiar, é ter esperança, é acreditar que esse Deus, quando nos faz uma proposta, ele faz uma proposta para a nossa felicidade, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Então, quando eu aceito essa proposta de Deus, assim como ele deu o exemplo de Abraão e tantos outros que ele chamou, né, para seguir essa missão que ele nos propõe a cada dia, foram missões, foram propostas de vida com esse Deus, ao lado desse Deus, levando a palavra desse Deus, levando a presença desse Deus para a salvação pessoal de cada um, para a felicidade de cada um. Então ele deixa bem esse exemplo de Abraão, ele cita ainda os trechos bíblicos onde você pode encontrar aí no texto, você vai ver Gênesis 22, capítulo 2, capítulo 22, versículo 2, quer dizer, né? E ele fala que Deus em nossa vida, se temos Deus em nossa vida, cada vez que esse Deus se faz mais presente, eu sou mais livre. Aí pode até alguém falar assim, mas tio Sônia, como é que você é livre quando vive esse Deus? Como é que você pode ser muito mais livre se muitas pessoas se sentem presas à igreja, à doutrina da igreja, a desenvolver o trabalho na igreja? Não. É uma liberdade sem tamanho, porque a minha liberdade é com Deus, é para Deus, é uma vida espiritual com esse Deus. Eu tenho que viver e comungar essa igreja em minha vida, nesse plano espiritual. Eu só sou preso a tantas amarras e escravidões nesse mundo humano que nós vivemos. Nós somos presos a muitas condições humanas. Quando você se submete a regras, é forçado a obedecer essas regras. Não que não devemos viver conforme as leis e as regras, não é isso. Mas certas coisas existem para prejudicar e subjugar o mais fraco, o mais pobre. Esses a quem Deus ama com mais apreço. Então vamos pensar assim. No momento nós estamos vivendo uma situação muito difícil, que é essa pandemia. Estamos isolados em casa e continuo pedindo, fique em casa se você puder, saia com cuidado, saia com máscara. Então, assim, a gente está vivendo uma situação, como disse, muito difícil, muito perigosa, é uma situação que mata, tirando vidas, quase 900 vidas a cada dia, 3 mortes por hora, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Né? Então, veja bem, como é que eu vou identificar a minha liberdade? A minha liberdade consiste no plano espiritual, quando com esse Deus, quando eu acredito nesse Deus, e a minha fé nesse Deus me traz proteção, me traz vida, me salva a minha família, protege a minha família, aqueles que eu amo, protege a minha igreja, protege a minha comunidade. Por mais que humanamente seja difícil, mas a proteção alcança a minha comunidade, alcança a minha igreja, alcança a minha família. Isso começa com a fé, e a fé traz a esperança, a fé traz a certeza que esse Deus age, está agindo e vai agir. Que esse Deus não abandona os seus filhos e filhas que creem, que têm fé. É por isso que rezamos. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio no poder desse Deus. Eu creio que esse Deus é um Deus de verdade. Deus existe. Deus é real. Assim como nós somos reais, esse Deus é real. E ele acredita. Quando Deus me chamou a ser catequista, a ser ministro, a ser teu servo, Deus acreditou em mim. Deus teve fé em mim, no Sandoval, no Tio Sam. E ele tem fé em mim até hoje. Ele sabe que eu vou desenvolver essa missão. Sem pretensões. Eu tenho fé em Deus, eu creio e tenho esperança nesse Deus. Eu vivo essa igreja muito mais espiritualmente nesse Deus. Ela é salva espiritualmente nesse Deus.
Mas eu ao todo momento eu não sou orgulhoso de dizer no meu coração, por isso estou salvo, por isso ganho o céu. Não. Pode até ser que eu não vá para o céu, mas chego lá com a certeza no coração de Deus. Eu tentei, eu fiz, eu fui obediente porque acreditei. E eu creio sim que Deus quer salvar todas as almas. E por que não? Se nós vamos viver essa missão, se vamos acreditar nesse Deus, vamos viver nessa igreja corretamente e retamente, por que não vamos chegar lá? Vamos sim, vamos acreditar. Nós e todos aqueles que nós amamos, nós e todas essas almas que morreram e estão morrendo dia a dia por causa desse novo coronavírus. Rezem por essas famílias. Vamos rezar por essas almas. Vamos rezar por nossas famílias. Pela proteção. Né? Nesse texto que eu deixei, ele fala uma outra parte aqui que eu achei muito interessante. É quando ele ilustra biblicamente assim, olha, temos fé. A mensagem de Jesus demonstra que a fé é o princípio da vida religiosa. Cristo começa sua pregação exigindo a fé de seus ouvintes. Cristo disse, convertei-vos e crede na boa nova. Está em Marcos capítulo 1, versículo 15. Ou seja, convertei-vos e crede na boa nova. Converter é muda de vida. Muda de vida. Não acredita, passa a acreditar. E creio na boa nova, creio no Evangelho, na vida de Cristo, creio nesse Deus maravilhoso. Então eu achei isso muito forte, muito importante, porque não adianta eu só falar de boca para fora, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio em Maria, eu creio nos santos, na salvação, na intercessão dos santos, não adianta. É preciso que eu creia nesse Evangelho, nesse Cristo, que é um Deus verdadeiro, que é um Deus presente, que é um Deus que está comigo, que é um Deus que traz Deus, porque nos deixa o Espírito Santo. Então a minha fé não se mede pela inteligência, em nenhum sentimento ou uma tradição. No dia a dia a fé é aquela que entrega incondicional, amorosa de si. E Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, a fé é aquela entrega incondicional e amorosa de si a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não adianta ir para a faculdade, fazer 3, 4 faculdades, porque isso vai aumentar a sua fé. Não vai. Não adianta ser o mais bonito, não adianta ser o mais rico, não adianta ser o mais poderoso. Isso não vai aumentar a sua fé. Isso não vai te fazer Deus ter mais fé em você. A fé só vai acontecer e Deus só vai ter mais fé em você, em nós, quando isso for uma entrega amorosa, incondicional a esse Deus. Pode ser o pobrezinho, pode ser aquele maltrapilho, que muitas vezes nós achamos que não ganha o céu, mas não conhecemos o tamanho da fé que ele tem. Não sabemos o tamanho da fé que Deus tem naquela pessoa. Nós começamos esse ano a catequese de Crisma, falando da campanha da fraternidade e exemplificando muito a Irmã Dulce. Embora a Irmã Dulce tenha nascido na Bahia, em Salvador, numa família de classe média até confortável, ela vai desde criança se desprendendo disso para se aproximar dos pobres e doentes. Não vê esse exemplo? O que faz a fé dessa criança, depois dessa adolescente, dessa mulher, até se tornar pessoa predileta no coração de Deus. E assim hoje, Santa Irmã Dulce dos Pobres. A fé nos leva a agir. A fé, crer em Deus, nos faz fazer algo pelo outro, cuidar do outro, cuidar do outro. Não se pode ter fé em Deus, não se pode viver na igreja, não se pode comungar esse Deus em nossa amada igreja se você não tem obra, se você não tem missão. A fé tem que te levar a isso. É por isso que Jesus falou, onde você tem agora mesmo, crede na boa nova.
crede no Evangelho, na vida de Jesus. O tanto que ele fez, todos aqueles que Deus chamou para a missão, abraçaram a missão, abraçaram a obra e fizeram muito. E nós? E você e eu? O que estamos fazendo hoje? Pelo outro? No mínimo e no máximo para o coração de Deus rezar por ele. Você está rezando? Você está rezando, você está tirando um tempinho no seu dia, seja de noite, de manhã, durante o dia, para rezar, nem que seja um Pai Nosso pelas almas que foram ceifadas nesse novo coronavírus, nessa Covid-19, pelas famílias, pela sua família, pela pessoa que mora próxima a você. Deus é assim. Deus necessita de nós. Deus necessita da sua fé. Em quem você tem fé? Tem gente que tem fé na casa que tem, no carro que tem gente que tem fé na conta bancária, tem gente que tem fé na política, porque acredita e tem esperança em isso ou aquilo. Deus quer toda a esperança voltada para Ele. Deus quer toda esperança no amor dEle. Deus quer a nossa fé completamente amorosa e completa mesmo, em todos os sentidos, para esse Deus. Assim Ele nos devolve, crendo em nós cada vez mais como Pai que é. Crendo nessa igreja como Pai que é, como cabeça dessa igreja que é. A igreja é cristocêntrica, Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Né? Aí eu falo também deixo também nesse texto a questão dos dogmas, né? Que dogma é uma verdade revelada por Deus e como tal diretamente proposta pela igreja à nossa fé. Então dogma basicamente é isso, são verdades de fé, que inspirada por Deus a igreja proclama isso através do Santo Padre, do Papa, né? Então nós temos algumas verdades de fé dentro da igreja, que eu tenho que crer, acreditar, ter fé incondicionalmente. São verdades de fé programadas, faladas, mostradas pela igreja. Não, foram verdades de fé inspiradas por Deus aos homens. E quando a igreja diz isso através do Papa, eu tenho que crer. Eu não tenho que questionar. Questionar essa igreja nesse momento seria questionar o próprio Deus. E aí onde está a minha fé se eu questiono Deus? Vou dar um exemplo aqui, espero que vocês deem certinho os dogmas da igreja. O texto fala mais um pouco aqui, ó. A revelação, fonte do dogma, dá a conhecer o ensinamento divino em seu próprio conceito. Tal é a primazia de Pedro aos seus discípulos e, como consequência, a infalibilidade pontifícia para uma verdade revelada. Seja um dogma, é necessário que este proponha diretamente a nossa fé por uma definição. Porque não é só a igreja falar algo por dizer. É preciso que realmente seja uma inspiração de Deus. É preciso que se tenha toda a segurança de que o Espírito Santo inspirou a igreja, o Santo Padre, o Santo Padre, o nosso Papa Francisco, para que essa verdade seja dita. Os dogmas conhecidos são bem mais, digamos assim, antigos, né? Vem de longa data presentes na igreja, né? Nós vamos aqui, no texto tem assim, do século I ao IV, essa doutrina se manifesta pela insistência com a qual os santos padres afirmaram a obrigação de crer integralmente na doutrina ensinada por Jesus Cristo aos apóstolos, para que o ensinamento divino contido nas Sagradas Escrituras seja um dogma. São necessárias duas condições. Primeiro,
O sentido deve estar suficientemente manifestado. 2. Essa doutrina deve ser proposta pela Igreja como revelada. Então, são dois pontos que o texto ressalta. Isso aconteceu muito, esses dogmas, como disse, entre o século I e o século IV, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui sobre esses dogmas. Por exemplo, vamos ver aqui. Os dogmas relacionados à Igreja. O Papa é infalível sempre que se pronuncia na cátedra. Cátedra vem de cadeira, quando o Papa sempre para ensinar, ou a sua palavra, então, ela se torna infalível, ela se torna verdade para a Igreja. A Igreja é infalível quando faz definições em matéria de fé e costumes. Então a Igreja também vai ser verdade, como pronunciado pelo Papa, sobre esses costumes, sobre essa matéria, né? Dogmas sobre os sacramentos. Batismo é verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo. Então isso é bíblico, é fácil constatar. O batismo é verdadeiro sacramento. Aí nós temos mais os outros, até falar da Eucaristia, né, que Cristo está presente no sacramento da Eucaristia, no altar, pela transubstanciação, que é a transformação do pão em corpo e do vinho em sangue. Esse é o ponto forte da nossa fé. Quando Jesus fala fazer isso em minha memória, então no altar esse momento acontece. Só depende do quê? Da minha fé, da nossa fé. Você que ainda não se conduziu por falta de sacramentos ou de condições, à Santíssima Eucaristia, é só a vivência disso na prática. Com fé você vai entender essa verdade. Jesus o pão se faz corpo, e o sangue e o vinho se faz sangue, para que aconteça realmente a Eucaristia, para que a Igreja consiga celebrar através do sacerdote, que naquele momento o sacerdócio enquanto sacramento, o padre, o sacerdote, é persona em Cristo. Ele representa a pessoa de Cristo no altar. Fora do altar, no dia a dia, sem a batina, ele pode ter a expressão maior e humana da sua pessoa. Mas, no exercício do sacramento, ele é persona em Cristo. Ele representa o próprio Cristo naquele momento. Por ação do Espírito Santo, isso é verdade. Então, vamos tentar entender isso. Eu sei que vai ficar algumas perguntas, algumas dúvidas. Nós podemos ir discutindo isso, né? Semana que vem, quando a gente der continuidade a esse momento, falando sobre o credo católico, né, a gente vai abordar temas mais complicados, questão do inferno, morte, purgatório, né? Porque como que vamos entender isso? Quando eu não creio, que a gente reza, a oração diz, desceu a mansão dos mortos. O que nós entendemos por mansão dos mortos? Próximo encontro vamos entender isso melhor, vamos estar tentando ter bem claro para nós o que é esse inferno, o que é essa mansão dos mortos, o que a Bíblia diz sobre isso, o que a Igreja fala sobre isso, né? Então, o próximo encontro ainda é a segunda parte desse encontro de hoje, no dia 23, no próximo sábado. Eu volto a pedir, por favor, para que a gente não perca esse ano na catequese, participe do encontro, clica no link, eu vou deixar esse encontro um novo link, se você quiser apagar aquele link do semana passada, porque eu já tenho ele registrado aqui, né?
na íntegra. Então, clica nesse link. Faça esse encontro. Você tem uma semana. Né? Hoje eu não posso. Clicou, deu uma olhadinha, mas não posso ler, não posso ver o vídeo, não posso participar. Mas no próximo encontro. Amém? Até no próximo encontro, quer dizer, até no próximo sábado. Você tem durante a semana tempo para isso. Como eu disse semana passada, eu sei que você tem afazeres com a escola, que também está produzindo aulas online, mas dá um tempinho, nem que seja um pouquinho a cada dia, e vai desenvolvendo esse encontro da catequese. A gente vai voltar presencialmente. E a gente vai, no dia que voltar, fazer um apanhado de todos esses conteúdos que a gente está vendo. Amém? Saudade de vocês, de cada um. Rezo por vocês todos os dias. Vamos rezar. A oração é que nos aproxima desse Deus, é que aumenta a nossa fé, é que faz nos crer. Estou deixando um vídeo da irmã Tamis para que vocês possam ver o quanto a fé é importante, quanto a fé se traduz em milagre. Né? E vamos ser generosos lá na resposta. Vou deixar mais duas questões para vocês. Um texto, logo no início vocês vão ver uma citação de texto para ler durante a semana e refletir. E responda no coração de vocês. Eu não quero essa resposta aí no encontro, não. Essa resposta vocês vão trabalhando no coração de vocês. É logo no início, né, abaixo da primeira figura de capa, vocês vão olhar uma situação com uma perguntinha e dizendo assim, eu digo assim, responda no seu coração, no dia a dia, mas leia. Leia os textos, leia a Bíblia, arrume o seu caderninho, né? Se você quiser pegar a sua Bíblia todo dia e ler um pouquinho, amém? Então, esse encontro de hoje é isso, falando sobre o credo católico. Vamos fechar ele no próximo sábado, como já disse. Espero que Deus alcance a cada um de vocês, a família de vocês, a nossa família, a minha família. Que Deus nos proteja desse vírus e todas as situações ruins que não pertencem ao seu amor, que querem nos alcançar. Amém? E assim então a gente vai fechando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, rogo a Ti, pela presença do Teu Espírito Santo, em nossa amada igreja, aumentai a nossa fé, nos faz crer cada vez mais no Teu amor, no Teu poder, na Tua presença que nos salva, que nos liberta, que nos conforta. Cuida, Senhor, de nossas vidas, de nossas famílias, cuida da nossa igreja, traz-nos cada vez mais santos para o Teu amor. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. E sábado que vem nós vamos estar aí com um novo encontro. Amém? Fiquem com Deus.